Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, estamos hoje aqui recebendo a visita do Erasmo Ávila, presidente da Câmara Municipal de Itabuna. E como deixamos aqui algumas indagações no programa anterior, no espaço anterior, nós vamos nesse bloco começar perguntando para Erasmo o que é ser presidente da Câmara e, efetivamente, quais são as atividades, quais são as funções que cabe a um líder do Poder Legislativo aqui em Itabuna. Bom dia, meu querido. Bom dia, Val Cabral. Bom dia a todos os telespectadores do seu programa. Primeiro, Val, parabenizar a TVI por essa nova conquista, né? Trazer você para cá, para Itabuna, para pertinho da gente. Eu tenho conhecimento que você estava fazendo, ainda continua talvez um trabalho aqui próximo à região, no município de Onápolis. E a gente sentiu sua falta. Primeiro, da forma que você conduz todas as suas entrevistas, da forma que você conduz o jornalismo, o radialismo. Você é um homem da comunicação que nós temos assim, o maior carinho, a cidade sabe disso. E não é porque eu sou seu amigo há muitos anos e eu te conheço há muitos anos porque eu estou te falando isso. É porque Itabuna também reconhece a TVI, está de parabéns, está recebendo você novamente. Obrigado. Pergunta muito importante, porque muitas vezes a gente participa de várias entrevistas e a gente fala sobre todos os assuntos relevantes ao município, mas as pessoas esquecem de entender o papel realmente de cada um. Então, o primeiro papel do presidente da Câmara, primeiro ele é um vereador eleito pelo pleito popular, um vereador como todos os outros. Porém, no momento que ele chega na Câmara, no momento que começa o período da gestão dos vereadores, é escolhido uma pessoa para poder tanto administrar a casa como cuidar dos processos que chegam naquela casa. Então, o presidente não é nada mais e nada menos com a grande importância que tem no município, a segunda pessoa do poder político, né, que o primeiro é o chefe do executivo, depois o chefe do legislativo, e a pessoa que tem a responsabilidade de administrar, né, os recursos que são passados para a Câmara. A função, administrar pessoal, cuidar do patrimônio público e das leis, né, fiscalizar como os outros vereadores e conduzir, ou seja, orquestrar e maestrar ali as atitudes dos vereadores dentro da Câmara, como legisladores e como homens de leis. Então, qual é o papel nosso? O papel principal, além de administrar o poder legislativo, é recepcionar os projetos que o prefeito executivo tem para a cidade, tem para o município, recepciona esses projetos, distribui esses projetos para as comissões de legislações, finanças, agricultura, vai depender da finalidade do projeto, e daí a gente coordena eles, digamos assim, como vai ser votado aquele projeto, né? Coordena a base, coordena tanto oposição como base, porque o presidente da Câmara, ele dentro da Câmara, ele não tem oposição. Todos os vereadores são dentro do mesmo grupo. Porém, as votações é muito independente. Cada um e cada grupo político vota naquilo que achar e da forma que pensar cada projeto. Erasmo, você já foi o mais novo secretário de administração, não sei se da Bahia, do Brasil, mas com certeza da Bahia. Você trouxe, é óbvio, experiência de gestão em função dessa sua experiência lá em São José da Vitória, que é um município pequeno aqui da região do Cacau. E eu sempre digo que ser presidente da Câmara de Vereadores em Itabuna, muitas vezes é muito mais do que ser prefeito de uma cidade como São José da Vitória. Eu estou equivocado? Tem como fazer a equação, equivalência entre ser presidente da Câmara e ser secretário de administração de um município como São José? Há distinção no feitar do dia a dia, né? no elaborar, no operar do dia a dia? São duas coisas totalmente distintas, né? Eu fui o mais novo secretário de administração do Brasil, eu tinha 19 anos, estava ainda... Não tinha nem o curso de administração, eu estava trabalhando como profissional de educação física e a gente foi convidado, foi um desafio. Meu tio, ele era administrador lá, que pertencia a Borarema, e me convidou eu dirigia já novo e a gente sempre ia a Salvador, e aí, de um determinado ponto para cá, ele pensou na possibilidade de tornar São José cidade. Vamos para o desafio, embora na época era até Antônio Carlos Magalhães, que era o governador da Bahia. E nós fomos para aquele desafio para tentar emancipar, tirar o município de São José territorialmente do município que ela pertencia, que era Borarema. E assim nós conseguimos fazer uma divisão territorial, né? E aí a gente conseguiu emancipar e foi a primeira eleição.
Na primeira eleição foi para 3 anos, um pleito de 3 anos, porque já tinha um ano já que tinha feito a eleição na Bahia. Nós fizemos o plebiscito e depois fizemos a eleição. O povo de São José achou por bem a divisão territorial. A gente pregava que, a partir do momento que São José fosse independente, ele teria uma receita própria, poderia ter sua própria prefeitura, seu próprio funcionário. E era uma cidade de 6 mil habitantes, né? E hoje nós temos aí 3.400, 4.000 eleitores no máximo. Eu acredito que hoje chega a 3.900. E aí eu fui, logo depois que a gente conseguiu fazer a primeira eleição, o prefeito me convidou para, na época, secretário de Educação, secretário de quê? Não, gestão não tinha, então vamos ser secretário de Administração. Que basicamente só tinha esses 3 cargos, esses quatro secretarias: Saúde, Educação, Administração e Viação e Obras. E aí eu fui secretário interino também de Viação e Obras durante esses 3 primeiros anos. E logo depois a gente ganhou novamente a eleição com o Jeová. Eu continuei secretário, depois nós retornamos novamente com o Zé Ávila. Então foram 11 anos lá, né, como secretário de administração. Qual é a experiência que eu tenho maior? Não era na questão legislativa. Minha experiência, apesar de ter formado a primeira Câmara lá, como administrador. Então a minha maior experiência era como administrador. E eu fui cursando administração no período que eu estava sendo secretário. Então, assim, digamos assim, qual é o meu maior know-how que eu acho assim, em trabalho? É a parte de execução. Tanto é que nós construímos aquele município, né? Fizemos a primeira escola, a primeira prefeitura, o primeiro calçamento, a primeira feira livre, o primeiro estádio, o primeiro posto médico, né? Na época do Dr. Otto, colocamos até o nome Sebastião Oliva. Então, eu aprendi muito nessa parte administrativa. Isso está me ajudando na parte legislativa, Val, com a experiência da execução, do que a gente tem feito na Câmara, do cuidado que a gente tem feito, da forma que a gente vem administrando a casa, como é que a gente trata os funcionários, os efetivos e os contratados, como a gente vê que deve ser feito mesmo. Então, assim, talvez eu seja até muito imaturo na parte política ainda. Eu acho que eu sou mais ADM do que político, né? Porque eu sou muito cético e muito sério nas minhas convicções. Positivo. E ser presidente da Câmara não significa deixar de ser vereador, até porque, para ser esse presidente, tem que ser vereador. Mas nas funções. E o fato de você ter atribuições que acarretam o seu tempo, porque você, de repente, além de ter que administrar a Câmara, você acaba sendo administrador de outros 20 vereadores. Como é que você consegue conciliar essas funções? A sua pergunta é muito interessante para você ter ideia de como é a minha vida. A Câmara hoje, dentro dos meus negócios, ela representa aí, vamos lá, 26%, se for em caso de faturamento. Ela não é o meu principal negócio. Ser vereador hoje me toma 80% do meu tempo, a verdade é essa, eu me entrego 80%. Mas eu tenho outros negócios, né? A cidade sabe, talvez, não sei se sabe, que eu trabalho com cosmético há 20 anos. Sim, sei. Eu sou representante comercial, tenho uma empresa... tem uma equipe que trabalha na Bahia toda, a gente ainda tem que ter para administrar isso, via e-mail, via reuniões online. Tenho também um outro negócio que é de estrutura, eventos e festas, eu ainda continuo de vez em quando fazendo eventos com outros parceiros, que eu tenho estrutura. Mas o meu maior tempo é na Câmara. Como presidente, eu administro com uma equipe boa, é como se eu fosse um gestor do Magazine Luiza. Eu administro bem mesmo estando na rua. Eu consigo ter uma equipe boa, eu tenho um diretor bom, eu tenho um controlador excelente, eu tenho uma contabilidade boa, eu tenho um legislativo muito bom. A gente conseguiu fazer essa relação com uma equipe que tem na Câmara há mais de 20 anos, na parte parlamentar. A gente conseguiu entender. Então, todos os dias eu estou na Câmara, Val. Eu atendo mesmo a todo mundo. A minha parte política eu faço às terças, né? Eu faria as terças, mas hoje, por exemplo, dia de sessão, eu só cuido da casa, né? Hoje, pela manhã, tem lá agora reunião de comissões e à tarde eu tenho uma sessão. Segunda, eu atendo as pessoas que vão procurar me procurar na Câmara. A partir de quarta, eu já atendo no meu escritório, né, ao lado da Câmara. E quinta e sexta, eu estou na rua. Não sei se a comunidade pode ter, quem for seguir meu Instagram lá, Erasmo Ávila Oficial, vai ver as minhas atividades durante a semana na rua. Porque o vereador vai no campo, ele não tem obrigação de fazer obra, você sabe muito bem disso. A gente aqui no início, a gente criou uma ideia, a cidade criou a ideia e todo mundo... o vereador é responsável pelo buraco da rua, pela troca da lâmpada do poste. Cria essa ideia. Isso é o mínimo que o vereador pode fazer, mas é o que é mais cobrado. Ou seja, as pessoas veem o vereador 90% fazendo isso
e 10% cuidando do que é mais importante, que é fiscalizar, do que é mais importante, que é legislar, é pegar uma lei, estudar. Porque de lá da Câmara saem os projetos que mudam a sua vida e a minha. Faz o transtorno da vida do ser humano. E eu ainda tenho que ter esse cuidado de estar pegando esse projeto, fazendo a leitura para os meus pares, mostrando para eles que naquele projeto é interessante que eles votem sim ou não, que aquele projeto é um projeto que vai mudar a vida dele, do filho dele e a vida das pessoas. Sim, é nesse contexto que no próximo bloco eu quero conversar com você. Como tem sido a relação com os outros 20 vereadores, né? Porque além de você cuidar do seu mandato, você é responsável pelos outros. Qualquer vereador que sai um pouco da linha, o alvo é você como o administrador desses outros mandatos. Então, eu quero saber de você no próximo bloco, como é que você tem desenvolvido, se você tem tido problemas, né, na sua relação com esses vereadores, se o comportamento de alguns vereadores tem lhe preocupado ou tem necessitado de você intervir no sentido das coisas se readequarem, como é a convivência com os demais vereadores. Você vai responder depois do próximo intervalo, que é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Estamos de volta aqui batendo papo hoje com o Erasmo Ávila, presidente da Câmara Municipal de Itabuna. E não é qualquer presidente, não. É o único que foi reeleito com 100% da votação. Isso não é fácil. Nós sabemos das dificuldades. Cidades como Ilhéus, cidades como Vitória da Conquista, Feira de Santana, a própria Salvador, né? Há uma disputa muito intensa. É quase uma guerra para ver quem é que vai ser o presidente da Câmara. Aqui as coisas foram normais. Não tiveram nenhuma dificuldade em relação à recondução do Erasmo Ávila na presidência. Aí eu quero começar por aí, Erasmo. O que é que fez você ter 100%, né, da votação na sua reeleição? E a gente sabe que a reeleição é sempre muito mais difícil. Em qualquer aspecto, a reeleição é muito mais complicada, porque existe um rastro de insatisfações, de incompreensões que acabam desaguando justamente no momento da reeleição. Todavia, você conseguiu superar isso. Você é, na história de Itabuna, o único presidente, pelo menos do que eu venho acompanhando, eu acompanho há mais de 50 anos, é o único que foi reeleito por unanimidade. Como explicar isso e qual a sua relação com os demais 20 vereadores de Itabuna? Na verdade, Val, a gente não tinha, quando a gente... Primeiro, tudo aconteceu muito, digamos assim, não foi planejado a reeleição. No primeiro momento lá, quando a gente se tornou vereador, a gente também não sabia o que a gente ia encontrar, de que forma a gente ia conduzir. Eu fui eleito para ser vereador, não para ser presidente da Câmara. Quando nós chegamos, os pares, né, a gente começou a se conhecer, todo mundo. Se você perguntar quando foi na minha vida que eu fui na Câmara Municipal de Itabuna, nunca.
Eu nunca assisti uma sessão, nunca estive. Eu sempre, quando ouvia falar de vereador, era sempre tudo muito negativo. Eu nunca ouvia te falar de vereador bem na cidade de Itabuna. Então não me interessava em nenhum momento. Quando eu fui convidado para fazer parte de 2016, eu fui para eleição, perdi depois, mas para ajudar o prefeito atual, para ajudar Augusto Castro. No segundo momento também a mesma coisa, bora Erasmo, que o voto é importante para... Pronto, fui eleito. Quando eu fui eleito, que eu conversei com os pares, eu me analisei junto com eles e falei, olha, eu acho que daqui a gente tem uma condição excepcional de ajudar, porque a gente tem um conhecimento administrativo. E aí eu me coloquei à disposição. Um grupo, na verdade, me chamou. Eles dividiram 2 grupos lá e um grupo me chamou, olha, venha ser nosso presidente, e um grupo de vereadores novos. E um vereador só da gestão passada. E aí eu fui conversando com eles, e aí eu também chamei todo mundo e conversei com todo mundo. Na primeira eleição nós tivemos 17 votos, fomos quase unânime também. Quando foi para a reeleição, na verdade a gente fez uma mudança no estatuto, porque, todavia, o estatuto que nós tínhamos antigo, o regimento interno da casa, previa que a eleição fosse em novembro, no final do ano. Era muita confusão e a gente aprovava um processo chamado LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que a gente aprovava ele em junho para outro presidente cuidar. Ou seja, eu aprovava um projeto para outro realizar. E, na verdade, a lei nos permitia fazer uma alteração nisso. O próprio presidente poderia alterar a data da eleição, a mudança do regimento, e daí ele mesmo fazer o LDO do que ele executar, que é o mais correto. Eu chamei os pares e conversei, e aí abri a discussão da eleição para qualquer um. Olha, vai ter eleição, quem são os candidatos? E aí os próprios colegas, eles foram conversando, Erasmo. Eu acho que a relação da casa está muito boa, e eu sempre falei o seguinte, lá são 21 presidentes. Toda a vida, desde o início. Todo mundo tem autonomia da ação que for positiva. Qualquer ação que for positiva, administrativa, que é a função do presidente, pode trazer para a gente que a gente se responsabiliza junto. Então foi assim que foi feito. E aí eu entreguei a eles a possibilidade, eles colocaram meu nome à disposição, e lá tinha uma brincadeira que eles falavam que eu era muito ruim para vereador. Eu só sou bom para casa. Eu falei, então vocês vão escolher agora se vocês querem um cara que continue sendo, que leve a Câmara para a imagem da Câmara Itabuna ser uma Câmara organizada, uma Câmara direita. Tanto é que no primeiro ano as minhas contas foram aprovadas sem nenhuma rejeição, sem nenhuma multa, sem nada, sem nenhuma observação, ou seja, nenhuma vírgula, que não é normal, né? O normal é, claro, ter alguma multa por conta de algum documento que entregou atrasado, né? Que demorou de entregar alguma nota, então é normal, mas a gente conseguiu fazer 100%, eu espero que esse ano eu consiga de novo, né? A gente está cuidando para que a gente consiga. Então os vereadores mesmos se reuniram e falaram, ó, vamos fazer por unanimidade, por aclamação, nós queremos que o senhor continue direcionando também a casa novamente. E aí a gente fez eleição, pela primeira vez na vida, reeleição, né, na cidade de Itabuna, e a gente tem continuado fazendo a mesma coisa, tratando do mesmo jeito, né? Você me conhece, eu sou até um pouco radical. Tem alguém que fala assim, rapaz, você não podia... Tem muito radical para estar na política. Não é que eu seja radical, não, é que eu acho que a política, ela deve ser encarada com bem seriedade, porque ela é muito bonita, né? Quando você consegue fazer isso com seriedade, com honestidade. Então, assim, a minha dedicação à política vai ser pautada nisso. A sua relação com os outros vereadores, já tiveram situações de você se preocupar com o comportamento de alguém, você ter que intervir no sentido de não haver um decoro parlamentar? Como tem sido essa sua relação com os demais vereadores? Sempre tem, porque veja só, não existe uma escola, Val, de vereadores, né? Não existe assim. Eu acho que a lei ela deveria parar e analisar mais um pouco, fazer algumas mudanças. O cara, para ser vereador, na minha concepção, tudo bem, ele é alfabetizado, ele vota, ele pode ser, mas pelo menos deveria ter uma lei que obrigasse, durante o pleito eleitoral, ele participar de alguns eventos, ou até mesmo de um curso de formação mínima para entender o que é vereador. Como é que ele deve se pronunciar? Porque ele está falando para todo mundo, ele está com a arma na mão, que é o microfone. Se esse cara tiver com essa arma na mão e ele der um tiro errado, ele não tem como retornar o tiro que ele deu. Então devia pelo menos ter um curso que viesse a falar, olha, o comportamento do vereador na Câmara tem que ser assim, ele tem que estar sempre assim.
como é que ele deve se dirigir às pessoas, como é que ele deve se dirigir ao presidente, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele pode perder um mandato. Mas isso eu venho, ao longo desses 2 anos, colocando meus vereadores, eu falo meus por conta da presidência, sempre tem um curso, Salvador, Brasília, colocando eles à disposição. A Câmara está providenciando isso para aqueles. E eu também, o tempo todo, Val, quando tem uma sessão, eu chamo eles na minha sala e bato papo. Olha, nós somos exatamente iguais. Agora a gente precisa ter alguns cuidados, né? Na hora que você for falar sobre um pedido de previdência, quando você for falar do governo, quando você for falar ou a favor ou contra, você tem que ter cuidado para você não ferir a audição das pessoas, não machucar a audição das pessoas com informações muitas vezes levianas, ou por empolgação, ou por impulsão. Eu tenho conversado bastante. Tem alguns realmente que acham que o poder de vereador é um poder eterno, né? Que pensa que vai ser a vida toda. Outros que, por falta até de muitas vezes de uma preparação, a arrogância na hora da fala. Mas é natural, é do ser humano. Você acaba sendo um orientador também. Porque se o vereador está agoniado, hoje eu vou matar e morrer. Vem cá, rapaz, por quê? Mate de forma diferente, não precisa assim. Vá com paciência, para que depois a própria comunidade não venha contra a sua fala. Você precisa disso. E aí eu vou conversando e a gente calorosamente faz normalmente uma sessão com discussões de vez em quando desarmoniosa, normal, ou parte para uma desarmonia em um caso ou outro. Observe que a Câmara de Itabuna, hoje a gente tem um vereador que se declara oposição, né? Hoje, um vereador se declara oposição. E a gente respeita, sabe, a oposição, ele tem um tempo dele, é bom, é saudável, é salutar que tenha, né? A gente até, muitas vezes as pessoas perguntam, como é que pode ter uma Câmara que não existe oposição à gestão? É por conta do presidente, que é da situação? Não é. Não é, porque eu falo para eles assim, olha, o caminho de vocês é vocês mesmos que desenham. Né? Você tem que fazer conta no teu caminho. Isso é interessante para você fazer essa oposição, ou você deve aguardar mais um pouco, ou você deve analisar se a sua oposição está certa. Eu converso com eles. Né? A oposição a mim eu não deixo existir. Se alguém começar um burburinho lá, eu chamo. O que está acontecendo? Mas, Heraldo, você não acha que o seu comportamento de situacionista, de aliado do prefeito, não acaba fazendo com que haja uma influência junto aos vereadores, e por conta disso é que o prefeito acaba também sendo beneficiado, né, por uma quantidade tão diminuta de oposição na Câmara? Eu acho assim, cada um observa, como cada vereador tem o seu voto, essa individual, qual é o meu papel? O meu papel é observar se a cidade está não andando. Aí é como vereador. Como fiscalizador, eu consigo enxergar que a cidade está andando. Né? Nós tivemos vários... Aí você fala assim, por que não... Não é. Porque assim, a minha visão é o seguinte, Itabuna, nos últimos 20 anos, parece que tudo aconteceu agora, Val. Tudo se tornou urgência agora. No governo Vânia, a gente teve um governo de sol, de seca. E no governo Augusto, nós temos uma chuva. No governo de seca, a gente precisava de muita água para ajudar a matar a sede das pessoas. Mas não atrapalhava a infraestrutura. No governo de Augusto, chuva, além de molhar e estragar a infraestrutura, que é o que as pessoas mais... E também falta água por conta de muita água e sem vazão para essa água chegar no consumo das pessoas. Então, muita coisa está acontecendo agora. E eu estou enxergando que nós temos aí só um ano. Se você for parar para analisar, nós temos um ano de pandemia, meio ano de enchente, e menos de um ano de realizações, menos de um ano de entrega. É agora que a gente tem que... Então a gente não tinha nem como enxergar como é que o cara chovendo vai sair para não molhar o cabelo. Tipo assim, uma conexão com a fala. Então hoje a gente está precisando de infraestrutura na nossa cidade. Ponto. É isso que eu também quero abordar contigo. A Câmara passa por uma reforma. Há muitos anos a Câmara vinha assim, numa situação muito de menosprezo. A Câmara eu vi o projeto muito bonito, vai ficar assim uma estrutura que vai ser de causar inveja na maioria absoluta das câmaras no país. Eu quero que você no próximo bloco responda para nós como é que tem sido feito esse trabalho, qual é o prazo de entrega e como tem sido a relação da Câmara com a Prefeitura, por conta de nós sabermos que a Câmara depende da Prefeitura para esse recurso de infraestrutura.
Isso depois do intervalo, que é muito rápido, é um PLA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, estou de volta, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui batendo um papo com o presidente da Câmara Municipal de Itabuna, Erasmo Ávila. Erasmo, ele está capitaneando aí uma reforma, né, que já era exigida há muitos anos, eu diria que mais de 20 anos, da Câmara. Ele já tinha feito antes uma reforma interna. Hoje o plenário da Câmara é quase não é todo eletronizado, já muita técnica avançada. Muita coisa evoluiu, as transmissões são feitas através de redes sociais, enfim, a Câmara está indo até as pessoas, já que há uma dificuldade muito grande, isso é histórico, das pessoas irem até a Câmara. Então, quero saber de Erasmo, como é que tem sido esse trabalho, quais as perspectivas de inauguração dessa reforma, se ela é feita por etapas, como é que está hoje a situação da requalificação da Câmara Municipal de Itabuna? Primeiro, quando a gente surgiu, foi na época da pandemia, né? A Câmara não podia fazer reuniões, era a maioria online. E aí, naquele momento lá, a gente pensou, olha, vamos fazer essas transmissões online. E a Câmara não parou, porque a gente tinha um certo distanciamento, tinha que ter, né? E aí a Câmara lançou, todas as sessões online. Aí começou a ter acessibilidade àquilo ali. Aí, vamos lá, a gente contratou uma empresa para filmar e processar online nossas relações através do YouTube. Logo depois eu passei a perceber que a gente tinha uma casa que ela não tinha conforto, né? O auditório, ela não tinha conforto para receber o plenário. Como eu tinha recursos, que normalmente em todas as gestões, os recursos, normalmente os vereadores, os presidentes, eles acumulam algum recurso de devolução de duodécimo e devolvem para o município. E o município faz dele lá o que bem entender, numa fonte chamada 00. E eu podia utilizar isso. Na verdade, eu não estou fazendo reforma, eu estou fazendo readequação. É um outro plenário, foi um outro plenário. Quando a gente começou a reformar o plenário, mais conforto, ar-condicionado diferenciado, esse recurso, Val, eu não podia destinar nem à educação, nem à saúde, nada. Eu tinha que devolver e ele ir para onde o prefeito quisesse. Falei, peraí, eu vou usar esse recurso para atender a casa do povo. É tipo assim, eu tenho minha casa, em vez de eu fazer a casa, ajudar o meu vizinho, primeiro eu vou fazer conforto na minha casa para receber meus amigos. Permita só destrinchar um pouquinho essa sua intervenção. No caso, você devolveu um dinheiro, negociando com o prefeito, o retorno em forma de reforma. Foi isso que aconteceu? Não, eu não devolvi.
eu podia eu mesmo utilizar. Você mesmo... entendi. A Câmara tinha autonomia de que normalmente é feito uma devolução. Mas se você faz a devolução, você não toma conta mais daquele recurso. O que o prefeito quiser. Vai ver se tiver outra necessidade lá, mas aí cada um administra da forma que acha. Sim. Como esse dinheiro pertencia nos custos da casa, o que é que eu fiz? Economizei ele e tentei reformar, fazer uma requalificação. Primeiro eu tinha uma mesa lá que eu não achava interessante, onde um vereador ficava de costa para outro, quando o vereador falava o plenário não vinha, e eu ficava em posição de superioridade ali, parecendo o rei do negócio, que não estava me fazendo bem. Eu falei, eu vou fazer uma mesa redonda, onde todos nós vamos ficar, todo mundo do lado, eu não vou ficar mais alto, todo mundo é a mesma altura, eu só vou orquestrar, mas também não vou para frente, do lado, e aqui eu consigo enxergar lado esquerdo e lado direito. E todo mundo fica de frente para o plenário. E nós fizemos uma mesa, né, em 360 graus para que todo mundo nos veja no mesmo momento. Tá lá. E nas sessões, quando era filmado para mandar para as pessoas, quando, por exemplo, o vereador Nen estava falando, o vereador Caiá estava na frente dele, tinha que ficar assim, ou assim. Ou quando ia falar com a gente na mesa, tinha que ficar assim, escolhendo posição. E só tinha um lado do plenário para o cara falar. Então nós melhoramos, fizemos um projeto. E daí agora vamos buscar mais transparência. Como é que busca mais transparência? Através das votações eletrônicas, onde as pessoas em casa, um portal, entram, dão a sua opinião, a opinião chega online na Câmara. Quando você está assistindo a sessão da Câmara, Val, você pode abrir lá o portal e dar a sua opinião, ou dar a sua sugestão, ou um pedido seu, para que vá diretamente para o seu vereador. E aí a gente começou a informatizar a Câmara, tentar acabar papel. Eu saio da Câmara sem papel. Então, hoje, todos os gabinetes estão interligados ao parlamentar, à controladoria, à contabilidade. Se o vereador quer viajar, ou se o vereador precisa de um pedido de providência, ele faz ali online, dispara para parlamentar. Não tem como dizer assim, entra na mesa, um pedido manuscrito, é tudo online. Nós guardamos tudo online. Se tiver um incêndio na Câmara hoje, no meu mandato, não perde nada. Todos os projetos, tudo está guardado nas nuvens lá. Gestão inteligente. Pronto. A ideia ainda existe um papelzinho ou outro, mas para mim, por exemplo, não chega mais papel. A partir, por exemplo, daqui o mês que vem eu consigo deliberar tudo no meu sistema lá na minha máquina. O vereador vai ter que se informatizar também, ou pegar o assessor para informatizado, o cargo tem que saber. Então eu estou fazendo o possível para que a Câmara seja totalmente como a Assembleia é, como no governo federal é, como no governo do Estado é, informatizar a Câmara. Com relação, já respondendo, então aí, o ano passado. Esse ano, nós tivemos uma receita, né, muito melhor, nós tivemos um acréscimo bacana na receita do nosso município. O ano passado, por conta da pandemia do ano retrasado, a receita chegou a 700 milhões, 700 alguma coisa do município. Esse ano ela pode chegar até 1 bi, então é um aumento considerável. Pode chegar, pode 800, 900, a gente espera, dentro de um estudo em relação ao que aconteceu ano passado, que a nossa receita chega a quase 1 bi do município. O município passa um percentual para a Câmara. Então, esse percentual que o ano passado foi 16 milhões e 900, que a Prefeitura repassou do 10º, esse ano vai a quase 23 milhões, 24 milhões. Aumento substancial. Substancial. Peraí, eu já tinha uma receita pré-definida. Melhorei alguns casos, sim. Ticket de alimentação para o funcionário que nunca teve, né? Triênio para os funcionários que nunca teve. Eu fui melhorando a qualidade de vida e a necessidade que os funcionários tenham dos seus reajustes, botando tudo de acordo como manda a lei. Né? Nós pagamos INSS em dias, nós pagamos FGTS em dias, nós pagamos os impostos federais todos em dias. Nós pagamos os impostos municipais em dias. A Câmara nunca pagou água, nós estamos pagando água para a Imasa. Né? Nós desvinculamos a água do município. E o que eu fiz? Peraí, esse ano eu vou ter condições de entregar à cidade uma Câmara maravilhosa, uma Câmara que Itabuna merece. Você vai em Camaquã, tem, o Nápoles tem, você sabe disso. Porto Seguro tem. Itabuna tinha um prédio velho cedido pela prefeitura com a administração da FIC, que não pertence à FIC, o prédio pertence ao município, que por uma vez pertence à Câmara, entendeu? Ele foi cedido há 30 anos e sempre foi feito o quê? Pintura. Foi feita uma rampa lá, uma rampa que não dava para uma pessoa com dificuldades motoras para subir, né?
com dificuldades, um cadeirante não subia, tinha que ir pelo elevador. Vamos lá, e nós convidamos uma empresa, fizemos uma licitação e estamos fazendo uma câmara, Val. Não é porque eu estou na frente da administração disso, não é meu papel de administrador. Com uma rampa que você vai ver, uma rampa totalmente... Um cadeirante pode subir à vontade pela rampa. Se ele não quiser subir pela rampa, ele só pelo elevador. É que a rampa anterior era íngreme. A rampa anterior era para subir só cadeira reduzida, traçada e reduzida. Né? E naquela época foi gasto um grande volume de dinheiro. E aí, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma câmara, nós estamos fazendo uma requalificação, ou seja, praticamente um novo prédio, né? Onde as pessoas vão ter orgulho de sentar, tirar uma foto, parar ali, falar com a gente. Você está entendendo? Vai ser um local onde antes ficava o vandalismo dentro da Câmara, não tinha sistema de segurança. À noite, o pessoal dormia ali dentro da Câmara. Vândalos, usava ali aquele espaço, saguão. Então nós vamos entregar a cultura, por exemplo, um saguão para exposições. Nós vamos inaugurar um salão para exposições, que não tem Itabuna no lugar. Vai ter que ir lá para o Teatro de Andora. Agora a gente está mais no centro, totalmente protegido, com segurança eletrônica, com passagens eletrônicas. Né? Então, na verdade, a gente está fazendo... Então, nesse caso, com recurso próprio. Pronto, esse recurso é da Câmara. Sim. Ele não pode ser para educação, nem saúde, nem transporte. Ele tem que ser utilizado ou na Câmara ou uma devolução. Como eu preferi entregar para a cidade esse marco dessa Câmara, desses vereadores, e você vai ter a oportunidade, se Deus quiser, outubro ou novembro, aí, a gente está inaugurando, eu quero ver se eu consigo entregar esse ano ainda, para poder a cidade ter o orgulho de dizer, nós temos uma Câmara de vereadores diferenciada. E o prédio? O prédio não pertence à Câmara. Você já pensou, talvez através de comodato, um documento que equivalha, a fazer com que efetivamente aquele prédio passe a pertencer à Câmara? Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas, quando eu entrei no mandato, em algumas entrevistas, por que não constrói? Nós ganhamos um terreno. Lá atrás, a prefeitura doou um terreno bem em frente ao prédio da prefeitura. O vereador, na época, o presidente, começou a iniciar uma obra lá de terraplanagem. Tem até uma documentação lá que custou 600 mil lá na época, para fazer aquela terraplanagem. Eu não sei realmente se custou, porque eu sei que tudo é caro, não posso julgar se foi... Eu sei que tem um processo em cima dessa obra. Quando foi agora, aquele terreno não nos pertence. Foi feita uma redoação. E se eu fosse pensar em construir um prédio lá, o mesmo projeto, a gente foi até um presente do arquiteto Matheus Esquivel, o mesmo projeto que estava lá, hoje custaria 13 milhões e meio, que na época foi avaliado em 7 milhões e 100 mil, o projeto. Todo, na época. Hoje eu estou fazendo uma requalificação de um prédio que pertence ao município. E o município pertence à Câmara. Então, assim, não tem como, depois de 30 anos, eu pensar em forçar o Executivo ou a Câmara construir um prédio de 15 milhões, onde eu tenho necessidade de escola, postos médicos sem reforma, ruas sem pavimentação. É isso aí. Erasmo, nós estamos terminando aqui o nosso programa hoje. O espaço vai estar sempre disponibilizado, mas eu quero agradecer a sua participação conosco aqui, parabenizar, porque efetivamente eu estou constantemente lá na Câmara e vendo que as mudanças são visíveis e a tendência é que as coisas sejam mais aperfeiçoadas, mais engrandecidas, muito mais melhoradas. Portanto, parabéns e obrigado por estar aqui conosco. Agradecer a você, Val, agradecer a TV News aí, agradecer ao nosso diretor da TV, Barbosinha, por mais uma oportunidade que está nos dando de vir aqui. E como homem público, eu estarei sempre à disposição para estar atendendo essas demandas e atendendo também esses convites, né? Para que a gente possa ter a oportunidade de oferecer informações sobre o Poder Legislativo. Muito obrigado a todos vocês. Ok, obrigado e obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com audiência aqui na TV Itabuna. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.